ministro da Cultura de 2003 a 2008 no governo Lula, ex-vereador de Salvador pelo PV. Gilberto Passos Gil Moreira completou 75 anos em 2017. A vida política é parte da trajetória cultural que escolheu para si. Despertado pela sanfona de Luiz Gonzaga, enxergou-se na música ainda bem jovem. Líder do tropicalismo, vencedor de vários prêmios Grammy, artista pela paz nomeado pela Unesco. Gil tem quase 60 discos gravados e mais de 4 milhões de cópias vendidas. Sobre os rumos do país, afirmou: acho que a política precisa se reeducar. Gilberto Gil fala sobre cultura e política do Brasil, no 20 Minutos, com Antônio Lavareda. Olá, eu sou Antônio Lavareda e 20 Minutos está começando. Você foi ministro da Cultura no primeiro governo petista, os jovens que estão nos assistindo não sabem, muitos deles, mas você também foi vereador eleito em 1988 em Salvador, sempre esteve envolvido, interessado, observador atento da política. Na sua visão, qual vai ser a principal consequência, a mais duradoura, desse terremoto que a Lava Jato significou para o sistema político brasileiro? Bom, eu acho que o próprio sistema vai ter que rever suas configurações. A reforma política, minimamente, quer dizer, como questão colocada para o Congresso Nacional, para a questão da legislação, a lei eleitoral. Quer dizer, já houve ensaios agora, aí, mas ainda eles não têm tempo de fazer. Incipientes, em grande medida. Não têm tempo de fazer uma reforma profunda. Mas eu tenho a impressão que isso vai ser exigido logo depois das eleições do ano que vem. Quer dizer, por causa da questão do número de partidos, questão do financiamento de campanha, quer dizer, as consequências dessa coisa toda de prisões, condenações e etc., desmoronamento das estruturas financiadoras, enfim, tudo isso vai implicar mesmo numa revisão. Muda a nossa cultura política. Vai mudar, vai ter que mudar, porque a sociedade e o próprio sistema político, a economia, etc., estão fazendo novas exigências em relação a essas coisas. Então o sistema político ele vai fazer esses arremendos agora, mas ele vai ter... Uma reforma política vai ter que ser encarada com seriedade daqui a pouco tempo, eu acredito que logo depois das eleições do ano que vem. Até para a questão da própria governabilidade. Com as coligações, como é que o novo presidente vai estar fazendo essa questão, propondo essa questão da coligação, das alianças, enfim... Tudo isso acho que vai ser um dado fundamental para o novo período republicano brasileiro. Você falou em eleição do próximo ano. Um outro ex-ministro, Aldo Rebelo, quando migrou do PCdoB para o PSB, ele declarou que na próxima disputa presidencial o país provavelmente vai caminhar pelo centro. A frase dele é que nem um governo de direita, nem um governo de esquerda teria condições de sobrevivência. Governos desse teor seriam sinônimo de mais crise. Você concorda com o Aldo Rebelo nesse diagnóstico? Eu acho que sim, só que a minha observação, o meu reparo é de que isso já praticamente acontece. Quer dizer, o Fernando Henrique, Lula... o que sucedeu a Lula, que já era, a Dilma, que já era, enfim, daquele grupo, etc. Todos esses caracterizaram governos de centro no Brasil. Quer dizer, eu não me lembro de uma proposta, enfim, aqui no Brasil que tenha sido propriamente de esquerda, Brizola, quiçá, uma questão ou outra ali, e nem de direita propriamente. Do ponto de vista democrático, eleitoral, quando houve eleições e quando houve manifestação popular pelo voto, etc., o que a gente teve aqui, pelo menos nessas últimas quadraturas, foram governos de centro. Eu acho que agora, uma observação como essa que o Aldo faz, vem por causa dessas novas polarizações que estão surgindo no Brasil, não só na política, mas na sociedade. A sociedade se dividindo. Quer dizer, a semelhança do que acontece nos Estados Unidos já há algum tempo, está começando a acontecer na Europa também, essas novas
polarizações e, portanto, essas expectativas de que possa haver uma eleição pela direita ou possa haver uma eleição pela esquerda. Eu não acredito. O candidato que vai ganhar mais fôlego, vai ganhar mais aprovação e etc, etc, vai ser um candidato que venha propondo as coisas pelo centro. Já houve quem dissesse que o centro, a rigor, o centro nesse arquétipo espacial, ele não existe propriamente, não é? Ele existe, é mais fácil você identificar um centro-esquerda, porque é alguma coisa no centro, mas tem ou um centro mais à direita. Nesse sentido, se você concorda com isso, você acha que no ano que vem, o que é que seria mais viável, plausível de vir ocorrer? Uma caminhada em direção ao centro-esquerda, representado pela Marina Silva, por exemplo, ou, como outros pensam, alguma coisa mais voltada para o centro-direita, candidatos como Geraldo Alckmin, entre outros. A suposição que suporta esse raciocínio é de que a política econômica, o fracasso da política econômica de Dilma, que, mesmo que você a qualifique como centro, né, com certeza você vai concordar que era mais centro-esquerda. Não é? O fracasso de sua política econômica e, de outro lado, o próprio pêndulo da política se deslocaria mais para o centro-direita nesse momento. Por onde é que você acha que o país vai avançar nessa eleição do ano que vem? Aí eu não sei, porque centro de esquerda ou de direita é centro. Busca a centralidade, busca a convergência, busca a afluência dos vários rios, enfim. Essa convergência é necessária. Essa convergência é fundamental no mundo hoje. E num país como o Brasil também. Mas o Brasil está dentro do mundo, cada vez mais dentro do mundo. Cada vez mais sujeito às regras da política mundial, da política globalizada, enfim, que é o que está hoje. Então, venha mais à esquerda ou venha mais à direita, como querem hoje muitas tendências na sociedade, enfim, aqueles que clamam por mais segurança, que clamam por uma economia mais livre dos compromissos com o trabalhismo, com o operário, mais liberal, etc., mais liberal, etc. Mas todos esses, eles têm que encontrar um caminho pelo meio, eles têm que encontrar um caminho que equilibre essas questões todas. A questão da melhoria da distribuição de renda, por exemplo, no Brasil, aumento do salário mínimo, e programas sociais de assistência, e etc. Tudo isso vai ter que ser contemplado, venha quem vier. Falando em venha quem vier, o Jair Bolsonaro, nas últimas pesquisas, pontuou em segundo lugar ali em torno de 20% dos votos. Mais de 20 milhões de eleitores, só lembrando. Como Marina. Ao lado disso, você tem manifestações fortemente preconceituosas ocorrendo no Brasil hoje. Mais recentemente, um ataque feroz nas redes sociais a uma exposição no museu em São Paulo, que, afora esse ataque, recebeu um endosso aberto, público, do prefeito do Rio, Crivella, do prefeito de São Paulo, João Dória. Você acha, uma vez o New York Times disse que você ouvia o futuro. Você, lançando mão desse seu potencial de preditor do que virá, você acha que essa onda regressiva ela vai ganhar mais volume aí adiante ou você é otimista e acha que ela vai esmaecer? Não que eu seja um bom auscultor do coração do futuro, como é que ele bate e etc. Mas eu tenho a impressão que o futuro do mundo e o futuro do Brasil, sem dúvida alguma, bate no sentido de uma atenção maior aos impositivos da técnica, da tecnologia, da política horizontalizada, da presença cada vez maior do protagonismo popular e etc., etc., pelas redes sociais, por isso, por aquilo outro. Então, eu acho que, embora haja um alinhamento desses setores que clamam por mais segurança, enfim, os que se associam à bancada da bala e etc., no Congresso Nacional e etc., eu acho que eles, para governar de fato, eles vão ter, venha quem vier, venha alguém pela centro-direita, alinhada com esses que sentem dessa forma, ou venha pela centro-esquerda, que se alinham mais como
com o que foi o governo Fernando Henrique e o governo Lula, a era Fernando Henrique e a era Lula, qualquer desses movimentos, dessas configurações, trará um governo de centralidade. Contemplação da economia mais racionalizada e etc, etc, mas também melhor distribuição de renda, programas sociais, enfim, todas essas coisas que chegaram para a história do mundo e são irreversíveis. Você falou em redes sociais há pouco, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o seguinte: internet e redes sociais têm desempenhado um papel no mundo e no Brasil de catalisadores dessa cultura do ódio, em grande medida. Qual é a sua opinião sobre isso e como você tem reagido, como você tem lidado com isso na sua vida pessoal? Mas eu gostaria que você nos respondesse no próximo bloco. Fique com a gente. Quanto tempo dura o agora? 1 microsegundo e... já passou? O agora é relativo, é de quem vive, é de quem vê. Acima de tudo, o agora é de quem faz. tvjc.com.br, conteúdo do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação exclusivo para a internet. É interativo, é ao vivo, é on demand, é agora. No bloco anterior, eu lhe perguntava sua opinião sobre o papel das redes sociais, da internet, nessa escalada do ódio no Brasil e no mundo, e como você pessoalmente lida com isso, com esse problema. Eu pessoalmente lido no sentido da neutralização disso, através da minha meditação, através do acionamento das minhas reservas de tolerância, minhas reservas de compreensão, minhas reservas de solidariedade com o humano demasiadamente humano, que a gente tem que compreender. Por quê? Uma das razões dessa erupção, dessas dimensões demasiadamente humanas, não é? Do ódio, sentimentos negativos e etc., é uma reação, ao meu ver, muito natural a uma tendência de racionalidade, uma tendência de racionalização tecnicista cada vez maior. Quer dizer, as pessoas estão tendo que se submeter cada vez mais às ordenações do computador e de tudo que decorre do mundo cibernético e tal. E isso causa muita dor interna. Tensão, estresse nas pessoas, enfim. Esse excesso de submissão a uma racionalidade que não é característica do homem, é resultado de uma depuração, de uma filtragem que o homem foi fazendo através da técnica, da tecnologia. Então é uma reação muito natural, eu acho. E eu, pessoalmente, reajo, como eu lhe disse, com as minhas reservas de compreensão e tolerância. Mudando um pouco de assunto, você já tratou muitas vezes abertamente da questão da legalização das drogas. Em relação a esse tema, tem havido nos últimos anos mudanças de posição de lideranças importantes também, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A despeito disso, a sociedade continua temerosa da liberação, por exemplo, da maconha, da maconha, e as pesquisas captam esse sentimento da sociedade e, por conta disso, há basicamente uma interdição, um veto à adoção de qualquer mudança na legislação. Como é que você acha que esse debate poderia ser encaminhado de uma forma mais racional? E, adicionando outra questão, e qual é o papel que as mídias poderiam ter nessa fronteira? Eu acho que já há uma atenção das mídias, enfim, dos vários
aparatos noticiosos, informacionais e etc., sobre essa necessidade de que hajam discussões novas, de que haja trabalho de convencimento das grandes populações, das grandes massas humanas, da conveniência da descriminalização. Quer dizer, ou seja, trocar criminalidade, trocar prisão, trocar violência causada pelo tráfico de drogas e etc., por problemas de saúde pública. Como está acontecendo já em vários lugares do mundo, com influência da imprensa, com influência das mídias, na Europa, em Portugal, na Suíça, Você acha em todos que os lugares. A nossa imprensa ajuda, Eu acho que prejudica? ela ou é não? obrigada cada vez a ajudar mais, porque ela é globalizada. A mesma notícia que a televisão brasileira dá sobre a pesquisa que informa que o povo brasileiro ainda é contra a liberação da maconha, é a mesma que dá a notícia de que já no Oregon, na Califórnia, em Portugal, em todos os lugares, a maconha já está sendo liberada. Isso, o menino cujo pai em casa vê na televisão e apoia a ideia de que se deva manter a droga criminalizada e etc., é o mesmo cujo filho ao lado vê a notícia sobre Portugal, sobre os Estados Unidos, sobre a Suíça e sobre outros lugares e se encaminha para aquele tipo de sensação. Então é uma questão de tempo também. Assim como o presidente Fernando Henrique se convenceu de que era importante considerar essa questão, os meninos todos também vão considerar. Essa questão do tráfico de drogas, e que isso está relacionado a essa legislação obsoleta que nós temos, está no centro, por exemplo, da crise de violência que o Rio de Janeiro, você também tem domicílio lá, que o Rio de Janeiro vive hoje. Óbvio. Nos presídios femininos, principal pena, o maior quantitativo de mulheres detidas hoje é por tráfico de drogas nessa associação. Então você acha que a mídia está cumprindo seu papel, não pode fazer nada de melhor e de diferente em relação ao que tem feito? Pode fazer melhor, pode fazer com mais audácia. Não, se não faz é porque ela também tem que prestar atenção à opinião pública. Ela também é guiada pelo que dizem as pesquisas e tudo, que é o seu público. Ela não pode abandonar. Mas isso não pode gerar um círculo vicioso aí, não, Vitor? Um círculo vicioso onde a imprensa respeita o conservadorismo da opinião pública, que por sua vez é reforçado pela postura, pela atitude da imprensa? Mas essa é a questão com relação ao processo evolutivo em todas as sociedades. É sempre essa. Quer dizer, o que é que a opinião e os detentores da propagação da opinião pública, como é que eles agem. No caso do Brasil, eu acho que as notícias sobre a liberação da maconha no Uruguai, as notícias sobre a posição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, as notícias sobre posições de agentes importantes da vida cultural do Brasil, como é o meu caso e tantos outros, eu acho que o noticiamento dessas coisas vai fazendo com que aquilo que eu lhe disse, com que o pai continue dizendo, não, esses meninos não podem assumir o comando. Mas o filho e o neto estão querendo, enfim, que as coisas abram, que as coisas se liberalizem, que as coisas, enfim, venham fazer convergir essa racionalidade tecnicista que eu falei com esse sentimento profundo de humano, mas demasiadamente humano, onde essas coisas se encontrem num plano de harmonia mínima. Olhando para trás, você foi ministro em 2003 e 2008. Se a gente lhe pedisse para fazer um balanço condensado, menos de fatos e mais de sentimentos, ou seja, você foi feliz no Ministério da Cultura, você fez a maioria das coisas que você pretendia. Qual é o seu sentimento com relação a essa experiência? Você falou em fazer as coisas que eu imaginava que deveriam ser feitas. Fazê-las todas não era possível e nem é possível, até porque muitas das coisas que eu almejava como ministro eram novidades, estavam chegando, estavam começando, estavam em embrião ainda. A questão, por exemplo, de discutir a cultura digital e todas as suas consequências, isso não tinha havido antes na política ministerial brasileira, não tinha sido especulado ainda, foi uma especulação que começou conosco.
Então, ali no Ministério, o meu trabalho foi basicamente introduzir questões desse tipo. Questões, por exemplo, com relação a patrimônio histórico. Um patrimônio histórico, por exemplo, a gente trabalhou para fazer o frevo, patrimônio histórico da humanidade, para fazer o samba de roda, patrimônio histórico da humanidade, questões novas, a questão patrimonial como a cultura de todo dia das pessoas, linhas como essa, linhas de provocação, de ação e provocação como essa, foram basicamente o modus operandi da minha fase ministerial. E você foi feliz nesse período? Por causa disso, porque eu estava ali exatamente fazendo o que eu devia fazer. Olha, para encerrar a nossa conversa, vamos rememorar uma coisa e lhe endereçar uma questão após. Eu acho que foi em 2003, se não me engano, que você, na ONU, na sede da ONU em Nova York, numa manifestação pela paz, você colocou ali umas 2.000 lideranças de dezenas de países para dançarem, literalmente, inclusive o secretário, o Kofi Annan, tocou tambor na oportunidade, foi chamado para tocar tambor, etc. Manifestação pela paz. Eu queria perguntar o seguinte, decorrido esse tempo todo, você é otimista com relação ao papel da cultura e da arte em ajudar a sociedade hoje, nesses tempos conturbados que nós vivemos, a se contrapor não só ao terrorismo, mas também ao populismo. O populismo. Né? E aos seus ânimos preconceituosos e regressivos, que assumem feições diversas no mundo todo. Tem Trump nos Estados Unidos, xenofobia na França, na Holanda, neonazismo na Alemanha, neofascismo no Brasil. Você é otimista com relação a esse papel da cultura e da arte ainda hoje? Porque a cultura e a arte no mundo contemporâneo são elas que esparramam as percepções novas sobre para onde a humanidade está caminhando, para onde, enfim, as liberdades estão caminhando, para onde... É cultura, tudo isso é a cultura. A cultura é a linguagem. A cultura não é só o cinema, nem a literatura, nem as artes plásticas. A cultura é tudo isso. A cultura é o encontro permanente das linguagens em todos os sentidos. Enfim, e isso, sem dúvida alguma, está nos levando para uma compreensão mais harmônica da sociedade humana e a necessidade de apaziguamentos. Senão, fica aí como agora. Trump vai levar o mundo à Terceira Guerra Mundial junto com o maluquinho lá da Coreia do Norte? Ou não? Eu acho que a cultura e a arte têm um papel fundamental no sentido de distraí-los e dizer a eles, não, o mundo está caminhando para outro lugar, o mundo precisa de juízo, rapaz. Juízo para fazer as coisas, para produzir as consequências do aperfeiçoamento científico, do aperfeiçoamento técnico e do aperfeiçoamento social. Muito obrigado por essa conversa, obrigado a você que nos assistiu, envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado, Antônio.